Olá. Olha, me sentindo William Bonner agora. Boa noite. Boa noite. Será que seria uma boa apresentadora de telejornal quando... Ai, gente. Desculpa. Ai, gente, desculpa. É que eu tenho 2 perfis aqui no meu Instagram, porque eu tenho um brechó com uma amiga minha. Daí eu achei que eu tinha entrado pelo brechó. Desculpa. Oi, Má, tudo bem? Boa noite. Oi, Tati, tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem? O que vocês acham? Quando eu era mais nova, eu queria fazer jornalismo, né? Eu queria trabalhar com essa área de comunicação. Veja bem, por que será, né? Eu gosto dessa parte, eu sempre gostei dessa parte de comunicação, né? E estar aqui em frente às câmeras, e agora com tantas tecnologias a gente tem essa oportunidade, né, de poder dividir isso. Estou com essa camisetinha minha aqui que eu amo, Haters Make Me Famous, pense nisso, tá? Os odiadores te fazem ficar famoso, mas não é o melhor público que a gente quer ter perto, não é? Olha que boca torta. Isso é tudo bem, tá? Oi, Ti. Não, amiga, hoje eu não faria jornalismo, não. Hoje eu já estou pensando em ser colega do Renan, em ir para essa parte da psicologia, psicanálise, que eu acho bem interessante. Oi, Mário, boa noite, tudo bem? Bom, hoje mais uma SOS Terapia com o meu querido e lindo Renan, que já eu aceito ele aqui. E hoje o tema... muito legal, muito importante, que é transtorno de personalidade. O Renan vai explicar melhor como que é. Isso é um tema bem amplo, tem muita coisa para ser falada, tá? Muita coisa mesmo. Porque assim, personalidade, cada um tem a sua. Cada um, a gente age, pensa e resolve os nossos problemas, as nossas vidas, cada um de um jeito. Alguns têm uns jeitos parecidos, mas cada um de um jeito. Porém, quando esse jeito começa a ser um problema, aí é hora de tratar. E aí temos aí o nosso queridíssimo Renan para nos ajudar. Oi, Carolzinha. Oi, tá, tudo bem? Olha, o Antônio, tá muito obrigada, mas eu sei que você não vai ficar porque o Antônio tá de férias. Então, eu vou aceitar aqui o Renan e vamos lá. Uma live linda, maravilhosa. Aqui são as minhas anotações, tá, gente? Não precisa estar. Boa noite! Olá, boa noite! Olá! William Bonner. William Bonner. Nossa, tô longe para William Bonner. Mas você tá ótima com o jornalista, gostei. Claro, tava aqui assistindo. Não sei. É que eu sou muito, como fala, eu falo muito, com as mãos, não poderia. O jornalista tem que ficar muito... Verdade. Não sei se também não daria. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, bem-vindos, tudo bem? Já quero pedir desculpas, assim, que tá rolando um filtrinho aqui hoje, tá? Porque, assim, eu tô bem corujita essa semana, acordando no horário que todos vocês, com certeza, alguns, talvez não, mas todos estão dormindo. Não, mas ossos do ofício, mas aqui estou com o meu compromisso, né, de live com o Renanzinho. Encontro com Anne e Nan, é o Honey Baby. É o Honey Baby. Honey Baby. Maravilhoso. Bom, assim, eu dei uma pinceladinha aí só no tema, né, que foi escolhido aí pelo pessoal que votou lá nos teus stories, né, em relação ao transtorno de personalidade, e até se tu quiser comentar, que você ficou até um pouco surpreso, né, porque são tantas coisas acontecendo, mas ter visto esse tema com mais frequência até tu ficou surpreso, né? Fiquei bastante surpreso, porque é um tema que não é muito discutido, né, não é muito conversado. Mas é interessante, até quando eu estava gravando a história, eu falei questões da pandemia,
porque eu acho que as pessoas têm feito, né, essa observação da desassociação das pessoas, da personalidade das pessoas, né, ver que as pessoas estão mudando, né, que as pessoas estão se transformando. E a convivência, né, Renan? A convivência que todo mundo teve com mais tempo, todo mundo teve que conviver mais tempo um com os outros, né? Aí conseguiu se olhar para isso com um olhar, assim, mais crítico, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o transtorno da personalidade, ele tem N categorias, né? Existe N definições, diagnósticos para ter, né, a característica, né, para qual se encaixa, né? Tanto até que é muito difícil da gente olhar, né, em primeira sessão, segunda sessão, nas primeiras sessões, identificar algum tipo de alteração da personalidade da pessoa, né? E às vezes a pessoa ela pode ter também um senso de julgamento de falar, olha, eu acho que tenho transtorno de personalidade, porque às vezes é uma fase, né? A gente vive em fase de transtorno de personalidade, né? Porque a gente é mutável, a gente muda o tempo todo. Né? E a personalidade, então, né, vou entrar já no tema, já estamos indo, né? Sim, a gente já tá indo aí super. Então, ó, gente, quem já se identifica, os transtornados, por favor, tá? Não tenham vergonha. É um De tema, forma como eu falei, é um tema um pouco delicado, mas com certeza, durante o decorrer daí do Renan falando, eu tenho certeza que vocês vão se identificar, porque eu e o Renan, a gente sempre faz um briefing, um brainstorm, que a gente é muito chique, né? E algumas coisas que o Renan já falando, a gente vai... Eu percebi algumas coisas que eu tenho comigo, e aí você fica, nossa, será? Eu já... Sério, Renan, isso eu nem te comentei, já vou comentar aqui, tá? Eu já... Com as nossas conversas, eu já pensei, cara, será que eu acho melhor eu tocar nesse tema na terapia? Será que eu não tenho transtorno de personalidade? A gente vai observando, né? Imagina estudar, né, os detalhes de tudo isso. A gente vai entrando, a gente acha que a gente tem tudo. A gente acha que, por isso que geralmente quando a gente está estudando, tanto psicologia quanto psicanálise, a gente precisa ter um acompanhamento. A gente precisa estar com uma terapia ativa, porque toda semana é uma terapia muito intensa, né? É de argumentos, tipo, ó, eu tô vendo aqui, eu tenho isso, né? Não é possível. E às vezes a gente entra nesse choque, porque é aquela coisa, né? A gente lê uma bula de remédio, se tiver lá na bula, né? Efeito colateral, morte súbita, a gente acha que vai acontecer com a gente, né? A gente tem uma predisposição de que tudo é com a gente, né? Que a gente tem todos os sintomas, que a gente tem tudo. Mas aí entra as categorias, né? Então, vamos realmente analisar se realmente existe algum tipo de transtorno, né? E, inclusive, as pessoas que estão nos assistindo, se tiver perguntas, dúvidas, podem mandar. Renata Frozen. Tá, tudo certo aí, Renan. Carolzinha, obrigada por estar aqui hoje também, tá, amor? Obrigada. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos falar sobre o que é personalidade, né? Porque o transtorno nada mais é do que uma personalidade desajustada, né? Que esteja fora daquela persona mesmo, né? E a persona, vamos voltar do começo, vamos para a história, né? Quando a gente olha a psicanálise, Freud, quando criou a psicanálise, a escola da psicanálise, ele era um neurologista, ele trabalhava no hospital psiquiátrico e observava, né, as doenças mentais. Mas naquela época, a gente está falando de 1880, né, todo mundo era histérico, né, que aí vem o pronome da histeria, né, as mulheres são histéricas, né. Então tem todo esse julgamento sobre a histeria, sobre a saúde mental. A histeria, que era o julgamento, todo mundo que tinha um transtorno de personalidade, um transtorno mental, era considerado histérica. E por que a mulher histérica, né? Porque 90% dos transtornos de personalidade são de mulheres. Então, e isso até hoje também, Renan? Até hoje.
E isso é por questões hormonais, né? Por N fatores da biologia feminina que traz essa química, né, de hormônios que faz essa mudança, essa oscilação. Então, para a mulher, ela, como que eu posso dizer? Ela consegue observar que a personalidade dela, a persona dela, vai tendo alterações muito mais rápidas do que a do homem. Né? Aquela coisa, né, de a mulher amadurece mais cedo. Não, é porque os próprios hormônios vão colocando, né, isso É que a nesse gente poder é muito feminino. foda. So sorry, baby. Amo vocês, meninos, homens, todos são lindos, maravilhosos, mas mulheres, nós somos, Pussy Power. Exato. E naquela época, você vê, em 1880, e até antes disso, né, quando começou, né, desde a medicina, existia esse desajustamento psíquico, então era tudo considerado como histéricas, né? Então, e era muito difícil ter um homem histérico. E aí o Freud começou a observar aquilo e falou, não é possível, não é possível. E teve uma paciente específica dele que chamou a atenção e ele quis trabalhar com a hipnose, que aí começou a psicanálise, porque ele deduzia que o inconsciente ele poderia mostrar a personalidade da pessoa e que aquele estado real que a pessoa estava era por questões de trauma, era por questões infinitas que não era só uma histeria. Tá. E aí começa Freud, temos que ser muito gratos a ele. Obrigada. Porque ele colocou esse pingo, né, essa interrogação nas pessoas. E aí tem toda uma história, né, dele tentar colocar a hipnose como um procedimento para poder fazer essa investigação do inconsciente, tudo, né? Então vamos pular essa fase que ele conseguiu, né? Conseguiu Freud Márcio. Freud, brother. E nesse processo que ele trouxe a psicanálise, ele conseguiu trazer todo dentro do estudo dele, da teoria, 3 divisões, né, da estrutura psíquica, que é o id, o ego e o superego, que a gente ouve falar muito, né? Ouve falar muito, id, ego e superego, né? Tá. Id, ego e superego, né? Que traz, né, em cima do inconsciente, subconsciente e o consciente, né? Então, a gente tem essas divisões da estrutura psíquica que formam a nossa personalidade. Então, o id, resumidamente, tem até um vídeo lá no YouTube que eu falo da cisão do eu, que eu explico muito detalhadamente sobre... Quem tiver curiosidade, importante, vai lá ver. É bem legal essas coisas, viu? O Renan tem lá no canal dele o videozinho explicando mais especificamente para quem tiver curiosidade depois. Exato. Se eu não me engano, o nome do vídeo é Cisão do Eu, tá? Que fala dessa estrutura da personalidade. Tá. E nessa estrutura do o id, ele faz o quê, né? Qual que é a estrutura dele? O nosso prazer, tudo que causa prazer, né? Então, dentro de desejos tanto sexuais quanto fisiológicos, né? Eu sinto fome, que eu quero fazer comer, entendeu? É a minha necessidade. Eu quero dormir. E aí, quando a gente está com muita fome, a gente come e fala, que prazer, que delícia. Né? E é a mesma sensação quando a gente quer ir no banheiro, por exemplo, né? A gente está apertado, muito apertado, nossa, é uma sensação incrível de prazer. Tá chegando em casa, daí parece que vai vir, né? A porta tá ali, você tá segurando, mas tá chegando em casa. É um prazer mesmo, gente. Como é bom fazer poder liberar ali, fazer aquele... prazer. Tirar da gente, exato. O ego, ele já traz o egocêntrico, né? Já vem desse termo, do ego, o eu, né? É a minha vontade, né? Eu que escolho, meus desejos, né? Então, eu tenho autonomia sobre mim, esse poder que a gente tem sobre o eu, né? Já o superego é o equilíbrio, é o julgador de tudo isso, né? Ele vai absorvendo coisas do meio, os traumas, né?
as nossas, o que a gente absorve da cultura, das nossas raízes, né, da sociedade, o que é moral, o que é ético, e ele faz esse julgamento, porque se eu penso só em prazer, eu vou só pro prazer. Se eu vou só pelo meu ego, eu vou só pelo meu ego. E o superego, ele faz esse equilíbrio, né? Então, daí a gente começa a entender esse transtorno de personalidade, é quando existe uma disfunção Tá, uma desse disfunção aparelho. deles três aí, então, Renata. Exato. Por exemplo, o superego, ele não está conseguindo trazer um equilíbrio para suas decisões, para sua tomada de decisão. Então, você está indo muito pela emoção, muito pelo seu id, muito pelo seu prazer, sem pensar muito no racional, no seu ego, né? Esse equilíbrio. Então, dali, quando ele trouxe a teoria da personalidade, ele falou, pronto, tá aqui. Isso é o que desenvolve a nossa personalidade. A gente vai absorver do externo, né, do meio, onde eu vivo, eu vou aprender a cultura, eu vou aprender o que é ético, e esse julgamento vai transformar a partir disso. Tá. Agora, a terapia é importante por quê? Porque ela faz essa análise, né? A gente analisa sobre qual foi o contexto de criação para saber se faz sentido esses traumas, esse julgamento, né? Por que tá? E daí, quando começaram a falar sobre transtornos mentais, Freud ele vai mais a fundo. E aí ele divide mais 3 pontes, né? Que seria a neurose, a psicose e a perversão, né? Tá. Esses são os 3 grandes grupos, Renan, da psiquiatria, eu não lembro, eu sei que eu ouvi falar sobre, que existem, eles chamam de cluster lá nos Estados Unidos, né, são os 3 grupos que são enquadrados os transtornos da personalidade, que é o grupo A, B e C, é isso que você está falando, né? Não. Não, não, porque esse cluster, ele é exatamente do diagnóstico médico, né, psiquiátrico. Dentro da ciência, ele divide em 3 tipos de transtorno. Mas exatamente, para eles chegarem nesses 3 tipos de transtorno, eles vieram de uma teoria freudiana. Eles vieram de uma teoria da onde começou a existir o transtorno mental, né? Que aí começou-se a abrir um leque muito maior, porque dentro do DSM, né, que é o catálogo, né, vamos dizer assim, das doenças mentais. Portanto, porque eu não quero ler, porque a gente eu não quero ler esse livro, porque senão a gente vai olhar e vai dizer assim, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho isso aqui, isso aqui. Exato. Aqui pra mim, não sei se pra vocês também, mas voltou, Renanzinho. Voltou. Você ficou assim, pra mim. O Tom vai. Eu pensei que pode acontecer porque, né, internet de hotéis, então às vezes não é tão boa, né? Mas avisa, que eu dou um jeito. Tá bom. E aí, esse livro, né, o DSM, ele dá esse diagnóstico, né? Quais são os sintomas, quais são os tratamentos, como se fosse uma bula de remédio, exatamente com todas as descrições, é um livro muito extenso, enfim. Mas partiu dessa neurose, dessa psicose e dessa perversão, né? Então, para Freud, por exemplo, todos nós somos neuróticos, né? Nós somos seres neuróticos. A ansiedade, ela parte disso, né? Que a gente falou na semana passada. Então, nós somos seres neuróticos. Mas, para a gente ser pervertido, né? Ou ser psicótico, aí já é um transtorno, né? Já é um lado, por exemplo, a psicose se enquadra oh meu Deus, sumiu o nome. Psicopatas. Porque eles não têm, que aí pega o quê? Que eles não têm muita força com o id. O id dele é desregulado, ele não tem empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não tem sentimento, ele vai mais pelo ego, pela necessidade de razão, de consciência, ele precisa conquistar aquele objetivo. São os estranhos, assim, Renan, os que têm dificuldade de relação, os que não... Enfim,
Até aquelas pessoas que pensam, fica, não sei, fica muito nas teorias da conspiração, né? Enfim, eu acho que um pouco é isso, as personalidades de cada um, mas eu acredito que é o que eu falei no começo, Renan, que enquanto, se você está vivendo e está tudo bem, não está prejudicando você mesmo e nem ninguém, está tudo certo. O problema é quando isso começa a se tornar um problema de verdade, né? Para você e para as pessoas com quem você convive e te prejudicar no seu dia a dia, na sua vida, né? Exatamente. O transtorno, a gente começa a se observar se a gente tem algum transtorno de personalidade quando a gente está sendo prejudicado, né, dentro do nosso comportamento. Se o nosso comportamento daquele chamado sem noção, né, a gente está tendo um comportamento... Quem é sem noção aí, levanta a mão. E geralmente a pessoa ela não percebe, as pessoas começam a falar para ela que ela é sem noção, e ela fala, meu Deus, mas o que eu estou fazendo é tão normal para mim, e aí ela começa a perceber que aquele normal não é normal, né? Uma pessoa, por exemplo, numa roda de conversa fala, gente, eu tô muito afim de matar aquela pessoa, de enfiar uma faca no... Aí você fala, meu Deus, não, você não pode fazer uma coisa dessa. Aquela pessoa é um pai de família, uma mãe de família, mas qual é o problema? Ela tem que morrer, sabe? Um comportamento, né, até o comportamento genocida, a gente pode dizer que tem um transtorno de personalidade muito grande. Não precisa citar nomes, tá, gente? Não precisa citar nomes. A carapuça serve. Pode ser. Mas assim, pode terminar, Renan, desculpa, perdão. Não, então, quando literalmente a pessoa percebe que aquilo não é um comportamento normal, né? Aí ela fala, opa, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de um tratamento, eu preciso ser observado, eu preciso conversar, né? E é difícil para as pessoas se abrirem, né? E falar algumas coisas assim, realmente, às vezes, do que ela sente. Às vezes ela sente realmente vontade de matar, mas ela também não vai falar isso numa roda de mesa, porque ela tem uma consciência, né? Ela tem ainda um superego que controla, né? Não, um pouquinho ali ele vai dizer, para, só um pouquinho, tá? Quais são os tipos de transtornos, assim, mais comuns, Renan? Se fosse falar, assim, dos transtornos de personalidade, quais os que mais aparecem, assim? O borderline e bipolaridade, falado, assim. Né? O borderline, eu acho que de transtorno de personalidade é um dos mais comentados e eu acho que é o que tem mais gente no borderline. Sim. Porque o borderline, para quem... acho que quase todo mundo aqui, porque todo mundo aqui que tá aqui é muito inteligente. Mas o borderline, ele né? Borderline é borda, limite e tudo mais, então as pessoas que têm instabilidades, né? Mas isso tu vai ter que tirar. A minha curiosidade é de todo esse público maravilhoso. Qual que é a diferença de borderline para bipolar? Porque não é a mesma coisa, né? Não. A bipolaridade, ela vem do bi, né? Né? De tipo, são extremos, né? É o extremo da felicidade e o extremo do estresse, né? Ela muda de comportamento muito rápido. Ela, ao mesmo tempo que ela está muito feliz, de repente ela entrou no banho, ela saiu uma outra pessoa, né? Você nota esse tipo de comportamento e você vê que isso prejudica ela, que muitas vezes ela está pedindo socorro, porque às vezes ela não quer ser assim. Ela sabe que aquilo está prejudicando a vida dela, que o estresse dela, que geralmente quando é muita felicidade, é muito difícil você perceber que está incomodando alguém. Mas gente muito feliz também incomoda, né? Tipo, gente, sério, na boa, confessar, será? Olha, meus transtornos aparecendo. Mas, tipo, gente, me incomoda alguém muito feliz às 3 da manhã, gente. Só um pouquinho, 3 da manhã, era pra estar dormindo, né? Tipo, cara, não vamos ser rude, grosseiros e tal, mas, muito, a alegria do divertidamente. Então. Geminiano que fala, Geminianos, por favor, nada pessoal, mas realmente.
Geminianos é complicado. Geminiano, e é interessante, porque quando a gente compara uma bipolaridade, por exemplo, com um geminiano que muda de opinião quando vai tomar um banho, a gente vê que isso não é recorrente, né? Que isso não prejudica, né? Isso, não tá causando problemas, não é? Exato. Porque, por exemplo, o geminiano, você pode falar para ele assim, você está nervoso por uma razão pequena, ele vai refletir. Ele vai refletir falando, será? E vai ter um diálogo com você. Agora, o bipolar vai falar, imagina! Eu nunca! Ele vai ter um rompante, Ele vai revidar, ele gosta, né, quando ele está estressado, de descarregar a raiva, independente de quem seja, se você merece ou não, se você tem culpa ou não, ele vai descarregar, entendeu? Toda a emoção que ele está sentindo naquele momento. Pode falar. Não, se a pergunta, manda aí. A Carol fez uma pergunta aqui, se o transtorno ele se desenvolve em qualquer idade, e aí a gente consegue curar, porque ela achou que as pessoas já nasciam com um transtorno, e aí durante a vida vai controlando, mas não, os transtornos, o transtorno da personalidade, olha, eu já respondendo nem isso, ai, Renan, socorro! Vamos lá, muito bem. Significa que está aprendendo. O psicanalista é ele, tá? Eu sou apenas uma coadjuvante. Não, mas assim, o transtorno do que eu sei, do que eu leio, do que eu escuto, do que eu vejo, os transtornos podem aparecer em qualquer fase das nossas vidas. Claro que existem pessoas que já há muito tempo demonstram isso, talvez por não procurar ajuda, ou mesmo com ajuda fica um pouco difícil, porque certos transtornos têm que ter medicação, né, Renan? Às vezes não só a análise e a terapia podem ajudar. Mas aí deixa que o Renan responde, Annelise. Mas está certíssimo, é exatamente isso. O transtorno, por ser um transtorno, ele é um sintoma, né? Ele aparece, ele some, aí tem níveis, né? Como ansiedade, como qualquer outro tipo de transtorno, né? Vai muito de acordo com o grau que você está vivendo disso. Tá. Porém, a pessoa, quando ela nasce com algo, provavelmente ela está indo para parte da psicose mesmo, né? Ela acredita numa outra realidade, ela enxerga uma outra realidade. Inclusive, a gente passa por esse transtorno de personalidade durante várias fases da nossa vida, né? A gente fala, né, a regra do 7, cada 7 anos a gente passa por uma transformação. Isso é uma mudança. Sim. É muito interessante porque Lacan ele foi um sucessor de Freud, né? Quando Freud morreu, ele pegou, tanto é que na época de Freud não se falava em borderline, né? Lacan apresentou o borderline. Na verdade, o borderline nasceu na América, o Lacan é da francês. Mas existe um seminário de Lacan, se não me engano, é o 12, que ele fala a expressão borderline, que é à beira da linha, né? E dentro desses estudos que Lacan foi trazendo futuramente sobre esses transtornos de personalidade, ele começou a mostrar de que a gente pode observar esse transtorno quando a gente olha para trás da nossa vida e a gente nota que realmente algo que foi construído na nossa vida foi desfeito. Por exemplo, você cresceu frequentando uma religião, exemplo. De repente, hoje você olha para trás e fala assim, gente, aquilo hoje para mim não faz sentido nenhum. Tá. Isso é uma mudança de personalidade. Aquilo que você absorveu não faz mais parte. Você pode olhar isso como foi um passo de transtorno de personalidade. Você mudou, você não enxerga mais da forma que você enxergava antes certas coisas, né? E o transtorno da personalidade, por exemplo, quando a gente fala do borderline, ele é muito emotivo, né? Voltando ao borderline, assim, pra até se alguém aqui é borderline, eu nem sei como é que chama, alguém tem uma borderline, porque o nome é bonito, né? Eu ia querer a louca. O Bird.
Se eu não soubesse, assim, eu super lembro da música da Madonna, Borderline. É lindo, mas não é legal não, tá? Porque daí o borderline, eu tava vendo assim que o borderline também, ele é narcisista, ele gosta de ser o centro das atenções, aí nós poderíamos incluir também vários leoninos nesse. A gente pode misturar a astrologia. Né, e tem muita coisa, assim. Mas o borderline, ele é essa expressão do limite da emoção. Ele é toda emoção. Ele é totalmente emoção. Ele dá né? para dizer que ele é 100% emoção e a razão quase zero, assim, então. Quase zero. Praticamente zero. É muito difícil. É diferente do psicopata, né, Renan? Essa é a diferença do outro transtorno de personalidade, que é o psicopata, que aí o psicopata, ele é 100% razão. Mãe, desculpa, mãe, já te ligo. Ela não tá assistindo, mas eu já te ligo. Voltando, desculpa. O psicopata, ele é 100% razão e zero emoção. Aí tem essa dá para analisar bem as diferenças de transtornos com esses dois, assim, no caso, né, de exemplo. Exato, é bem notório, assim, é bem a inversão de um para o outro. Tá. Né? Por exemplo, muitas pessoas que sofrem com o borderline é aquelas pessoas que, por exemplo, não conseguem falar não, né? Que é uma das coisas muito discutidas, né? A gente falar sobre autoconhecimento, o primeiro passo é você falar não, você aprender a falar não, porque ele se prejudica por tanta emoção, porque ele se sente parte de tudo, ele é extremamente emocional em tudo que ele faz, né? Então prejudica totalmente a vida dele. Então pessoas muito depressivas, geralmente ela tem um transtorno de borderline, e o borderline é um transtorno, porque é muito engraçado, né? Quando a gente fala em transtorno ou doença, carrega uma coisa negativa, né? Carrega uma coisa de, é uma batalha, né? Eu preciso enfrentar isso, eu preciso solucionar isso. Mas tem um lado positivo do borderline, né? Porque, por exemplo, muitos artistas, eles têm esse transtorno, porque, na verdade, ele muda a personalidade dele para agir com a emoção. Verdade, então, né, Renan? Então quase dá para dizer que toda a classe artística, todo mundo tem um borderline ali, porque realmente... Essa facilidade, eles têm uma facilidade de interpretar e até sair do personagem, né? De passar por esse processo, de desvincular dessa personalidade que ele criou, né? Inclusive, um bem famoso que ficou foi o Heath Ledger, que fez o Coringa, né? Eu lembro que eu ouvi falar dele, que ele, quando fez o Coringa, ele entrou tanto no personagem que ele teve muita dificuldade de sair daquilo ali, né? Pesado, denso. Sim, e praticamente todo mundo que fez o Coringa, né? Eles tiveram o Cisne Negro, por exemplo, ela é uma borderline, né? Ela sofre com o personagem, né? Ela vive o personagem e ela tem até um quê, né? Da psicose de literalmente ela imaginar tudo que estava acontecendo. Sim, né? tá tudo. A Tati até concordou aqui com a tua fala, né? Que é isso que ela ia falar, nem todo transtorno em seu grau é tão negativo, que é isso que o Renan estava comentando mesmo, né, Renan? Exato. Então, a gente não pode negativar, né? Porque negativar é um transtorno de personalidade. Tá? Existem tantos transtornos que, tanto é que ser muito positivo também é um transtorno. Então, o transtorno é literalmente quando a nossa personalidade ela está fora de uma questão e está prejudicando, né? Porque você ser muito negativo também você está se prejudicando. Tudo é negativo, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, não vou fazer nada da minha vida. Então, fica... A Val colocou aqui que as experiências dela de convívio com pessoas de borderline não foram muito boas. Então, você conviveu com mais de uma, porque está no plural. Uau!
Eu se concluí, não sei. Claro, que pelas características, obviamente, que eu já encontrei essas pessoas em estado. Inclusive, eu posso ter sido uma delas. Mas, enfim. O Eric até comentou aqui também de pessoas famosas, né, que a gente estava falando. A Adriana Esteves também com a personagem da Carminha, que realmente, né, quem não ficou viciado em Avenida Brasil, né, meu povo? E Carminha foi incrível. E realmente era muito ódio, era muita raiva e muita maldade ali, né? Então fica pesado mesmo. Daqui a pouco você sabe quem que sou eu, né? Tem que dar um tempo mesmo para desintoxicar. Sim, sim. E quando a gente vê um artista assim, encarnando o personagem, é quando a gente mais admira, né? Porque a gente sente o que ele está sentindo. E é isso que faz o artista, né? E muitos artistas, porque uma característica também do borderline é ele se machucar, ele querer se matar, ele querer acabar com a própria vida, porque ele é tão intenso emocionalmente. Ele tem uma baixa autoestima, ele não se enxerga como uma boa pessoa, né? Então, tá. Sim, e isso também é uma forma de chamar a atenção das pessoas, de se sentir valorizada, de se sentir amada, de se sentir colhida, né? Aí quando a gente vê isso, por exemplo, a gente vê a Amy Winehouse, né? Que é uma outra grande artista, mas que esse lado borderline, com as drogas, com o álcool, com tudo que ela enfrentou na vida dela, era uma forma de se matar e ao mesmo tempo, né, ser a artista que ela era, de se encarnar, enfim. Mas tudo isso dá para parafrasear só uma coisa, Renan, que a arte sem o borderline não seria arte, né? Não existiria arte, gente, filmes, Hollywood, não existiria se não tivéssemos o borderline. Então, olha aí o ponto positivo de ser borderline. Mas até depois, só para a gente vai continuar aqui falando, mas lembrar para a gente, como que a gente já faz 40 minutos já que a gente está falando, maravilhoso. Já, que é bom a gente tocar na parte de como lidar. Isso eu lembro que na semana passada, quando a gente ainda estava conversando, que algumas pessoas vieram me perguntar que eu não tenho transtorno, e é como a Val comentou aqui, que ela tinha a irmã e a prima dela com borderline. Então, quem não tem um transtorno, como lidar com isso? Mas depois aí você só lembra de tocar nisso, né, que é importante. Sim, sim. Não, muito importante. Na verdade, a gente sempre tem que identificar na gente ou nas pessoas, né, exatamente essa oscilação desse humor, né, dessa personalidade. Porque às vezes a gente acaba julgando a personalidade do outro, mas a gente também não conhece tão a fundo o outro para falar sobre a personalidade, né, daquela pessoa. O que ela passou, né? Então a avaliação, né, com um especialista é fundamental para a pessoa ter certeza, né, o que ela tem, qual é o tratamento mais adequado para aquela situação. Porque, por exemplo, é um tratamento multidisciplinar entre o psiquiatra, né, e o terapeuta. Porque o psiquiatra, ele vai... A medicação vai curar, vai ajudar, claro, mas não vai curar. Isso acho que dá para dizer que a maior parte é da terapia, né? Não, claro que o remédio vai dar uma força, mas a terapia é essencial. Exato. Porque o remédio, ele vai tratar o foco do sintoma, né? O foco daquilo que está prejudicando. Né? A pessoa está muito agressiva, vamos se acalmar. A pessoa está muito depressiva, vamos se animar. Né? Vai dar aquela injeção de necessidade para que a pessoa consiga olhar para si, consiga conversar sobre o assunto com o terapeuta de uma forma leve, sem julgamentos, né? Porque a nossa maior sempre preocupação de procurar um terapeuta ou uma ajuda é o julgamento sobre... O julgamento, como eu estava falando sobre, de falar, né? Eu tenho borderline. É uma coisa normal, né? Faz parte. Né? O que não faz parte é sempre estar fora do equilíbrio, né? Aquilo que eu falei na semana passada. A gente precisa estar dentro de um equilíbrio. Então, a pessoa ela precisa observar se ela deixou de ser o jeito de ser, né? É o primeiro olhar.
eu quero ser uma coisa, mas estou me boicotando, estou me auto-sabotando para ser essa pessoa que eu desejo ser, né? Então a pessoa começa a ver se a personalidade dela está prejudicando literalmente ela. E as relações, né? Eu não consigo me relacionar com amigos, com parceiros, tá muito difícil. Eu só por telefone, só por mensagem, convivências pessoais, tá muito difícil. Eu não Começa consigo. a ter relacionamentos muito problemáticos, então, né? Não só os afetivos, Muito. todos, né? Todos, no trabalho, sabe? A pessoa é muito reativa, ela não gosta de ouvir, ela não gosta. Tudo tem uma reação, sabe? Aí você começa a observar que, opa, essa pessoa, ela pode ter um transtorno de personalidade. E quando a gente tem essa observação, é muito importante que a gente utilize o melhor remédio, que é o diálogo. É chamar a pessoa para conversar e falar, você tem observado essa situação, esse seu comportamento? Porque às vezes a pessoa, ela não nota. Mas, ela Renan, não mas percebe. Aí tem que capacete falar isso aí, né, Renan? Capacete, armadura, porque eu, Galdéria, já do jeito que sou, né? Galdéria com a espora, né? Olha, mas o ponto principal do diálogo é a empatia. Sim, né? Se você não consegue se colocar no lugar daquela pessoa, para saber o que ela está passando, porque provavelmente essa pessoa, ela está, assim, no verbo claro, se fudendo na vida. Né? Ela está prestes a perder o emprego, um relacionamento, se ela tem algum relacionamento, provavelmente está prejudicado, as relações dentro de casa estão prejudicadas, porque quando dentro do nosso normal, né? Se a gente já está com problema no trabalho, a gente já leva para casa. Né? Se a gente já tem uma insegurança no trabalho, não adianta. A gente vai criar conflitos em casa por uma preocupação nossa. E vice-versa, né? Tá com problema em casa, vai levar para o trabalho, né? Exatamente. Aí você imagina uma pessoa que está dentro de um transtorno. É muito pior, é muito elevado, né? Então, se você tem empatia de falar, essa pessoa deve estar sofrendo muito, eu quero ajudar ela. Eu vou falar. Eu ia falar, porque eu sou falona, eu sou falastrona, eu ia falar, mas olha... Mas é o diálogo de investigação, né? Tá tudo bem, eu tenho observado o comportamento... Exato, o diálogo. Porque aí você sempre está ajudando aquela pessoa a poder melhorar as relações dela e dando direcionamento, né? Dando um caminho para ela, né? Agora, quando a gente não se esquiva disso, né, e a gente evita aquela pessoa porque ela é problemática, a gente está empurrando ela para o precipício. Você está empurrando mais ela. Porque, tipo assim, a Nicole não tá aqui hoje, eu não vi ela, mas eu tenho certeza que ela vai olhar a live, porque ela foi uma das pessoas que solicitou esse tema. Porque a mãe dela tem transtorno de personalidade e é uma pessoa muito importante na família dela. Até peço desculpa, viu, Nicole? Tô abrindo aqui, né? Desculpa, assim, aquela anonimamente não, já era, né? As pessoas estão sabendo. Mas ela tem muita dificuldade de lidar com esse transtorno dela, da mãe dela, dessa oscilação, essa instabilidade de né, o rompantes. Então, assim, ela realmente, e ela acaba sendo bem reativa também com os rompantes da mãe dela. Então, acho que só, né, fica aqui. Mas, exato, é muito difícil para quando a gente tem dentro de casa, né? Qualquer tipo de pessoa com algum tipo de transtorno ou doença, né? Alzheimer, é muito difícil o processo. Tanto de aceitação nossa, de aceitar que aquela pessoa ela tem algum tipo de transtorno, para a gente poder lidar com ela melhor. Porque, por exemplo, quando a gente tem a mãe, principalmente como uma referência maior, é muito difícil a gente aceitar que a nossa mãe ela tem algum tipo de doença e como a gente vai lidar a partir disso. Como a gente vai lidar. Porque aí volta, né, naquela coisa simbólica, né, da ansiedade simbólica, porque a gente tem a coisa da mãe, a mãe nos ensina, então a mãe ela não pode... Ela não pode ter defeitos, né? Exato, ela não pode, ela tem que ser forte, ela tem que ser guerreira, ela tem que
mostrar os caminhos da vida, né? A gente não coloca os nossos pais num lugar de fragilidade. Então, sim, é verdade. Nós como filhos, sempre colocamos os pais nesse lugar super, né, super-heróis, realmente. Não é exato. vulnerabilidade, não pode. Inabalável. Eles me colocaram no mundo, me fizeram, sabe, tipo, entendeu? É muito difícil a gente poder. E aí, a nossa reação inconsciente perante a isso, às vezes é mais difícil dentro do processo. Né? Então, você, por exemplo, lidar, como na semana passada, né, você estava dizendo da sua mãe também, da ansiedade dela de falar, é difícil para os filhos olhar e falar, tá bom, tem um problema, eu vou ajudar, entendeu? Deixa eu contar um melhor jeito, uma melhor maneira, né? Porque a gente não quer aceitar. Então a gente tem que passar pelo processo de aceitação e falar, tá bom, como é a melhor forma? Né? Como vai ser a melhor maneira, menos dolorida para mim e menos dolorida para ela? Né? Porque é subjetivo. Qualquer transtorno vai ser muito subjetivo com a história, com a vida, né? com cultura, com os ensinamentos, com os traumas. É muito subjetivo. Então, o que é também muito importante para a gente poder colaborar com a gente mesmo em relação a um tratamento terapêutico, a um transtorno de personalidade, a gente, além de observar esse prejuízo que causa para a nossa vida, desculpa, gente, porque assim, o prejuízo, ele está ligado a gente sempre perder alguma coisa, né? E às vezes, dentro do nosso transtorno de personalidade, pessoas, relações, não é importante para mim. Então, se eu perder, para mim não importa. Isso é um outro ponto de transtorno de personalidade. Porque você não... Eu ia te dar esse agora, enquanto você estava falando, se isso pode ser, então claro, é um transtorno, você está tendo um transtorno. É o transtorno antissocial. Antissocial, né? Tá. Então, existem semiologias entre os transtornos. Também, o sociopata, além de ele trazer um prejuízo para si, ele traz um prejuízo para o próximo. Né? Então, ele não se importa de roubar, ele não se importa de tacar uma bomba numa escola e 100 alunos perder aula. Ele não tem empatia com o outro. Então, ele prejudica não só ele, mas o social, como um todo, como as relações sociais. Ele faz o inferno no trabalho de todo mundo, sabe? Agora, o psicopata, ele além de ter uma parte sociopata, ele também, ele mata, ele vai além desses... Ele não tem nem, o Freud chamaria, né? Ele tem uma deficiência tanto no id quanto no superego. Então ele não tem julgamento nenhum, ele vai pra cima nenhum. Se ele tiver que matar, mata. Se ele tiver que fazer, ele faz. Tá nem aí Tem um comentário aqui, a Glenn comentou que ela tem lido uns artigos de criação neurocompatível, porque ela tem 2 filhos, um beijo, Glenn. E lá eles dizem que muito demonstrar fragilidade para os filhos aproxima. Por que será, né? Tipo, realmente muda essa chavinha, né? Para poder... Muda. Ali também tem que ser muito importante. Né? Que foi filho também, então... Você imagina para essas crianças crescerem tendo reconhecimento que os pais não são super-heróis. Né, que eles são humanos, que eles têm sentimentos, que eles sofrem, eles se angustiam. Exato. Eu, por exemplo, com a minha filha, eu tenho uma relação muito próxima emocional. De eu falar para ela, por exemplo, hoje não estou bem, quero ficar sozinho, porque eu explico para ela quais foram as causas, né, para que eu tenha aquele sintoma e uma necessidade de um refúgio, porque eu sou humano, eu tenho direito. Gente, o Renan tem quantos anos tem primeiro que o nome da filha do Renan é Alanis. Alô, geração Z, alô, geração millennial. O nome da filha dele é Alanis, tá?
Quantos anos tem a Alanis agora, Renan? 17, faz 17. 18 mês que vem. Daqui um mês ela faz Olha, 18 anos. a Já tá maioridade maior está de idade. chegando, Alanis. Tá chegando, maravilhosa Legal, da mas minha que vida. legal, né? Que bacana. Imagina, não sei se a Alanis consegue, até pela relação que você já está falando que vocês têm, para comparar isso, porque isso que vocês dois têm são gerações e gerações que não tiveram, né, Renan? Do pai Exato, poder dizer assim, ó, sabe? exato. Né? Não sou o super-homem, Batman, nem nada, sou o Renan, né? Sim. Muito cringe. E pelo o contrário, Renan é bem cringe, e eu bem também. cringe. Ah, quero um café. Quero um café, quero nossos É, mini sapatilhas. mas exato, mas eu tento mostrar para ela essa observação das emoções, né? Ela se auto-observar, se autoconhecer, saber que ela pode ter transtornos, que ela pode ter angústias, que ela pode ter ansiedade, que ela pode ter medo, de uma forma leve, sabe? De uma forma que ela possa ter mais empatia com as outras pessoas. Então, hoje, por exemplo, eu vejo muito a forma que ela reage a certos julgamentos, né, que a gente tinha na nossa época de escola, de julgar o amiguinho, aquele é louco, tal, sabe? Tem um outro pensamento, um outro significado atrás da loucura, da histeria, né? Não somos histéricos, né? Sim, temos transtornos, pequenos transtornos. Pequeninos, toda mulherada aqui que tem TPM, tá, gatinhas? Todas nós temos um pouco de transtorno, né? Quem não se identifica, por favor, gente, se dá até uma live enorme, coitado do Renan, mas eu gostaria de falar, assim, só um adendo mesmo, né? Porque eu acho que eu tenho transtorno. Atualmente estou fazendo minha terapia já, né? São 6 anos que eu não tomo mais pílula anticoncepcional. E aí eu percebi que os sintomas de TPM ficaram muito, assim, fortes em mim. E realmente é aonde eu percebo, tipo, nossa, minha lua tá chegando, minha menstruação tá vindo, que é quando é uma instabilidade, gente, é uma vontade de chorar do nada, porque tá tudo bem, o dia tá lindo, céu azul, sol brilhando, e eu tô com vontade de chorar, daqui a pouco eu tô com um ódio mortal, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho amigos, eu não sou ninguém. Aí, opa, não, desceu. É o Chico da Paulada, né? Mas literalmente, a gente vai. Essas emoções, esses hormônios causam isso na gente, né? A partir do momento que a gente reconhece, né? A gente percebe, a gente sabe quando vem, a gente busca equilíbrios, é o que muda. Né? É o tratamento, esse é o tratamento, né? A gente se olhar, a gente se observar, a gente se cuidar, a gente saber que o mundo não tem culpa disso, que a gente não vai sair descarregando tudo em todo mundo, não. É a forma que eu vejo, é a forma que eu sinto, sabe? É a forma que a gente tem para se demonstrar essas emoções, né? Então a gente tem que... Já estamos ganhando aqui a Val tá falando, um beijo, Val, inclusive, que esse é um assunto que precisa ser realmente colocado mais em pauta com maior frequência. Muitas famílias não sabem lidar, e acredito mesmo, tá, Val, que porque é um tema velado, não é conversado, e aí é sempre julgado, né, como, isso aqui é mimimi, é besteira, você é louco, você é histérica, então, né, deixa isso pra lá. E para a gente compartilhar a live, a gente vai compartilhar, inclusive o Renan, lá no canal dele, conseguiu subir a live da semana passada, e com certeza essa aqui também vai lá, vai fazer parte. Então, vocês quem tiver pessoas que queiram saber, falar do assunto, queiram, né, se aprofundar e ou ter argumentos para poder conversar mesmo, indiquem a live, que logo vai estar lá no canal do Renan também. Exato. Hoje mesmo, o que eu vou fazer? Toda quarta-feira
após a nossa live aqui, eu vou soltar a live lá no YouTube da semana passada. Então legal, hoje tá. eu vou colocar a live da semana passada lá no YouTube. Então, para vocês que querem acessar, é o canal Meu Armário, Meus Conflitos, ou jogar meu nome lá, Renan Silvestrini, que acha, ou o link lá na minha bio do Instagram também tem, lá o Ainda canal do não YouTube. temos o Arrasta Pra Cima, mas isso é logo, tá, gente? Logo, muito logo. Muito logo. A Gli perguntou aqui também, Rê, que se tu acha que uma pessoa que é muito quieta, muito reclusa, que não dá opiniões, tem baixa autoestima, essa pessoa pode ter algum tipo de transtorno? Pode sim. Tem um transtorno que chama histriônico. Nome Eu meio... anotei isso. É o mesmo que esquizoide? E paranoide, exatamente. Ele vai na linha, aí entra naqueles 3 do A, B, C e D do DSM. Eu falei lá no começo, tá. Exato. Que ele é estranho assim mesmo, ele é recluso, ele tem um jeito só da pessoa ali, né? De se vitimizar, de chamar a atenção para ela, de ter um sofrimento dela, sabe? Se sente muito perseguido também, sabe? A pessoa, tudo é culpa dela. Tá, Às vezes ela nem fala. Às vezes ela nem fala. Tá tendo um problema no trabalho de outros departamentos, às vezes ela fala, é por minha causa, sabe? Tá. Nossa, tá. Então, tem sim. Isso também é um transtorno. É exatamente isso, porque o transtorno, são N transtornos, são muitos transtornos. Muitos transtornos, né? A gente está falando aqui dos que acabam aparecendo um pouco mais, assim, no geral, assim, entre a população, são os mais, assim, falados, que a gente vê mais. O borderline, que eu acho que é o top 10 desse aí, né? Daí a gente, infelizmente, pode ter os psicopatas, psicopata até, assim, eu de verdade nunca presenciei um psicopata, mas a gente acaba vendo na mídia, né, os psicopatas, sociopata, eu já convivi com uma pessoa meio um pouco sociopata, assim, um pouco não, bastante. Histéricos, temos vários, né, bipolares, então, mas aí lembrem que o Renan falou da diferença do borderline e do bipolar, que o bipolar é um alto nível elevadíssimo de instabilidade. O borderline tem essa instabilidade. É isso, né, Renan? Tô certa, né? Exato. Me corrige, corta se eu estiver errado. Certíssima. É isso aí. Inclusive, eu queria até deixar aqui de dica para quem quiser, que daí quando o Renan falou do tema, foi escolhido, eu lembrei de um filme que é antigo, da época que eu trabalhava em videolocadora. Gente, eu sou muito cringe. Eu trabalhava em videolocadora. Sim, você alocava sua fita VHS, via em casa e devolver rebobinada, senão pagava multa, tá? Pagava multa. Mas tem o filme Garota Interrompida, que é com a Angelina Jolie e com a Winona Ryder, tá? Nós podemos ali ver os dois tipos de transtornos aqui que a gente falou. O personagem da Winona Ryder tem tem transtorno de borderline e a da Angelina Jolie é psicopata. E ambas ali, exato. O decorrer do filme é sobre isso aí. Então é um filme bem legal, ele é antigo, esse filme acho que é de 2002, 2004, não lembro agora. Mas para quem quiser aí ter mais uma noção aí e se identificar, para ir logo para psicanalista, Renan Silvestrini, com vagas abertas, agenda aí, pode procurar o Renan, tá bom? Fica a dica. Exatamente. Pior que tem pouco horário, viu, gente? Se quiser, tem pouco horário. Tem que correr. Corre, gente, corre. Pra quem tá na live tem desconto, alô! Mas tem os planos bons lá, viu? Tem até plano Indique Amigo, para você comprar pro seu amigo, para dar pro amigo de presente algumas sessões. Bem legal, bem legal. Olha aí. Vai lá visitar meu site, gente. Vai lá conhecer mais. A Dani falou que o Neto é um dos meninos dela, vai levar ele pro psicólogo. É importante, amiga, porque eu acho que quando ela perguntou, tava falando ali dele, né?
E como ele tá. O Neto tem quase. Não, a Alanis é um pouquinho mais velho. O Neto acho que tá com 15, 16, né? Então também tá passando aí por essa fase da adolescência, né? Que tá. Sim, e é Tá muito se definindo, né? importante nesse momento, né? Porque a gente tem que levar muitas coisas em consideração para a gente, por exemplo, fazer um diagnóstico de algum tipo de transtorno, né? E alguma das coisas, por exemplo, é a tecnologia, a pandemia, né? Que faz, né, com que principalmente criança, adolescente, ela fique mais reclusa, ela fique mais online, ela fica mais dentro de uma caixinha do nada dela mesma, né? Então, literalmente, uma terapia ajuda justamente a balancear isso e olhar mais para esse lado, para o inconsciente, ver realmente qual é a necessidade, né? E quais são as vontades do indivíduo ali, do sujeito, né? Porque no fundo, se a gente concluir assim, com entendimento, Perfeito. a psicanálise, ela sempre, Freud vai tratar tudo como objeto, né? As relações, elas são objeto. Eu tenho relações com pessoas porque eu preciso do outro, eu preciso desse objeto para reconhecer quem eu sou, para olhar quem eu sou, né? Para afirmar quem eu sou. E a mesma coisa, a tecnologia, os objetos mesmo, né, propriamente ditos, a vida ela é feita de objetos. Então esses objetos, eles trazem algum benefício para a gente. E um transtorno de personalidade é quando nada desses objetos me satisfaz, por exemplo. Nada supre a minha necessidade e, pelo contrário, eu posso descartar esses objetos porque eles não têm valor nenhum para mim. Uau! Né? Então, faz a gente refletir também sobre os nossos desejos e saber também os nossos equilíbrios. Né? E até a Carol, eu vi que a Carol e a Glenn aqui conversaram entre si, porque daí a Carol comentou aqui, né? O mundo é transtornado, mas eu não sou. Mas é que é muito louco, porque assim, a gente não. É difícil a gente se perceber, né? A gente saber, o outro ali tá vendo, e a gente tá bem à flor da pele mesmo na pandemia, vendo que é todo mundo louco, aí tem gente que não quer comprar vacina, né? Enfim, mas essa live não é sobre política, né? Mas é isso aí. Mas não tem como não falar de psicopatia. Sem dar o maior exemplo vivo. Gente. Mas muito legal. Nossa, Renan, muito, muito legal. Como falei, o tema é muito amplo e tem muita coisa para falar também. É um tema que a gente poderia ficar aqui muito tempo, porque de cada transtorno a gente tem muita coisa para ser falada, né? Tem muita coisa para específica, assim, até para ajudar naquilo que a Val comentou do entendimento, para não só quem está passando, mas também para quem está ali junto ao lado, ajudar a pessoa e tudo mais, né? Exatamente. Ser empático. Ser empático, diálogo, conversa, são ferramentas, assim, principais para a vida, né? Para a vida como um todo. A gente não tem como escapar disso. E é até importante para todo mundo, né, que está aqui assistindo. O ideal, né, desse projeto aqui, a gente fazendo essa sessão online, é justamente a gente fazer com esse olhar empático, sem julgamento, sem pensar, né, se eu falar de alguma coisa, as pessoas vão me julgar. Não, a gente quer um espaço de abertura, de diálogo, que vocês possam falar e a gente possa ajudar de alguma forma, que seja uma troca, né? Que seja algo que literalmente, você vê, né, que desde 1880 Freud está querendo acabar com a histeria, e até hoje a gente chama as pessoas de histérica, mesmo isso não sendo mais um transtorno. Entendeu? Então, e esse processo a gente só consegue quando a gente se desconstrói, quando a gente perde esse medo de julgamento. Isso, quando a gente perde esse medo de julgamento, se mostra vulnerável, né, e de realmente compartilhar isso, não ali com uma amiga ou com a pessoa, né, mais indicada que estudou, o psicanalista, o psicólogo, enfim, gente, o diálogo, a conversa, eu acho que
Isso eu estava falando ontem com um amigo meu, que o grande problema das relações, de tudo, né, é o diálogo, né? A gente não conversa, a gente não fala, então... E é importante, gente, conversem, falem sobre seus problemas, escolham as pessoas, ou então procurem ajuda especializada, mas tem que ser uma pessoa melhor para termos um mundo melhor. Exatamente. Não, é engraçado, eu estou lendo um livro que chama Como Falar de Machismo com Homem. E é muito interessante. Quem é uma Muito interessante. O livro ele faz parte do projeto da Coalizão. Então, foi criado com números no projeto, porque a gente sabe que para acabar com a violência contra a mulher, a gente tem que falar com o homem, né? Quem é o agressor, né? E falar sobre isso, tem que falar sobre machismo, né? Porque esse comportamento é um comportamento machista. Então, e como falar, né? Como ter esse diálogo? A gente pode até depois fazer uma live para falar sobre. Mas uma das coisas que até eu acho que é uma live legal para a gente fazer, que daí quem não estava, a Galene acho que não estava, quem não estava na live da semana passada, o Renan faz parte de um projeto que chama Coalizão, né? Renan, só para o nome certo é Coalizão, né? Coalizão Empresarial, isso. Coalizão Empresarial, e é um projeto incrível de empresas aí, bem bacana, sobre para tentar acabar com o assédio feminino, o assédio que as mulheres acabam passando aí nas empresas e tudo mais. E eu achei esse projeto maravilhoso. E daí o Renan deve ter muita coisa para falar, do que é debatido lá, que ele pode comentar aqui com a gente. Mas já esse livro aí eu já achei demais, Renan. Hoje a gente pode fazer um vídeo junto pro canal. Pessoalmente, juntos. Falar sobre. Vocês acham que eu tô com a pele boa, gente, pra fazer uns vídeos? Um vídeo, como fala o pessoal de Salvador. Um vídeo. Então tá, meu neguinho, você já fechou com esse grande finale aí, que eu acho que é bem importante. Se cuidem, tá, gente? Obrigada aí todo mundo que passou, entrou, saiu, e quem ficou aqui até o final, obrigada aí pela participação de todos, é sempre muito gratificante, eu fico muito feliz, porque eu sinto assim, como se eu e o Renan, a gente... sorry pela... Gente, aqui é vida real. Eu sinto como se eu e o Renan estivesse conversando normal, e aí passa uma pessoa, nossa, que assunto interessante, deixa eu ficar... Super gostoso, eu também eu fiquei até com saudade, eu não vi, ai, foi tão gostoso, quero de novo. Ai, e com certeza, na semana que vem, como eu falei pro Renan, a gente vai conseguir manter essa periodicidade este mês, né, nas quartas-feiras. Qualquer alteração a gente avisa antes, mas a princípio na próxima quarta-feira a gente vai fazer o mesmo esquema aí que a gente vem mantendo, de perguntar os temas, mas aí eu acho que já tem esse aí, a gente já pode trabalhar em cima dessa parte de feminismo, machismo, né? Ou ver alguma outra relação que vocês queiram ver aqui, o mestre Renan falando aí pra gente, conversando aí com a gente, trazendo tanta coisa boa aí pra ajudar a dar esse Explode Mind e a gente conseguir viver nesse mundo louco. Isso aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Semana que vem estamos aqui de novo. Vamos continuar nos stories. Compartilha com os amigos. Tem a live no Instagram da Annelise. Tem lá no meu YouTube também. Então, tem vídeo para todo mundo. Dá para assistir, reassistir. Eu tive que assistir a live da semana passada para ver se deu certo inteira. Sim, eu fiquei assistindo. Porque muito gostoso. Deixa eu ser um espectador, né? O observador do observador, né? Muito bom. Então vale a pena ver de novo. Daqui uns 20 anos, hein, Renan? A gente jovem ainda. Jovem.
fazendo stories na internet. Maravilhoso. Holográfico ainda, na era paleolítica. Nossa Senhora. Ai, que viagem. Então tá bom, meus Então amores. tá bom, Um beijo, gente. boa noite a todos. Sejam felizes, transem, quem puder. Quem não puder, Se- come chocolate, tá tudo certo. e também não tem problema ser triste, não, viu? Só não pode ser extremo, lembre-se. É isso. Então tá, gente. Um beijo pra vocês, Beijão. viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.